você já parou para pensar por que, mesmo em pleno século XXI, tantas pessoas ainda têm medo de um simples gato preto cruzando seu caminho ou evitam abrir guarda-chuva dentro de casa? Pode até parecer besteira, mas a verdade é que essas manias escondem histórias assustadoras. Ao contrário do que dizem os descrentes, carregar essas superstições talvez proteja você de perigos que nem imagina. E se eu dissesse que, por trás de cada gesto aparentemente inocente, há pactos sombrios, lendas enterradas e um motivo real para sentirmos esse frio na espinha? Por trás das piadinhas e dos conselhos da vovó, existem origens tão sombrias quanto surpreendentes. E conhecê-las pode transformar completamente sua percepção do seu dia a dia. Se você acha que superstição é só perda de tempo, prepare-se. O que está prestes a descobrir pode desafiar tudo o que sempre acreditou e te dar aquela vantagem rápida para se proteger do azar. Mas atenção, certas portas, uma vez abertas, nunca mais fecham. Quando se fala em superstição, poucos símbolos causam tanto rebuliço quanto o famoso gato preto cruzando o caminho. Essa imagem, com ares de mistério, já acompanhou gerações e atravessou continentes, se firmando como uma verdadeira lenda do folclore. Mas de onde veio essa crença e por que ela insiste em rondar o imaginário coletivo até hoje? Tudo começou lá atrás, em civilizações antigas como o Egito, onde os gatos, especialmente os pretos, eram considerados praticamente sagrados. Eram símbolos de proteção, sorte e até reverenciados como encarnação de divindades. Olha só que ironia. Aquilo que hoje se associa ao azar já foi sinônimo de fortuna e respeito. Com o tempo, porém, as coisas mudaram de figura, principalmente durante a Idade Média europeia. Naquele período sombrio, marcado pelo medo do desconhecido e pela força dos dogmas religiosos, o gato preto começou a ganhar outra reputação, com suas andanças noturnas e olhos que brilhavam na escuridão. O bichano passou a ser visto como sinônimo de bruxaria e má sorte. Muitos acreditavam que as bruxas poderiam se transformar em gatos pretos para circular livremente entre os humanos, escapando de julgamentos e castigos. Assim, o pobre felino virou suspeito involuntário de todo tipo de desgraça que acontecesse no vilarejo. A perseguição ficou tão séria que em muitas regiões da Europa, gatos pretos foram perseguidos e até exterminados por pura superstição. O medo se espalhou de boca em boca, pegando carona em expressões, lendas e nas verdades contadas à beira do fogo em noites de tempestade. Com a colonização das Américas, a fama atravessou o Atlântico e se enraizou em várias culturas, adaptando-se aos contextos locais, mas sempre carregada daquele ar de mistério, perigo e fascínio. Hoje em dia, mesmo com todo o avanço científico e esclarecimento, não são poucos os que hesitam diante de um gato preto cruzando o caminho. Especialmente em datas como Sexta-feira 13, a lenda ganhou força nos filmes, livros e na internet, multiplicando curiosidades e piadas sobre azar e sorte. Em algumas culturas, inclusive, o sentido se inverteu. Na Escócia e no Japão, cruzar com um gato preto pode ser presságio de sorte. Portanto, a história do gato preto atravessando o caminho é um curioso exemplo de como os símbolos se constroem e atravessam séculos, renovando-se no imaginário coletivo. Não importa o quanto o mundo mude, os gatos pretos mantêm vivas as tradições, inspirando tanto o temor quanto a admiração. A cena é clássica. Um espelho escorrega das mãos e, ao se estilhaçar no chão, provoca não apenas um susto, mas também aquela sensação inquietante. 7 anos de azar. Mas de onde vem essa superstição tão específica e por que mesmo hoje ela ainda desperta receio em tantas pessoas? A origem desse mito remonta à antiguidade, em civilizações como a romana e a grega. Para esses povos, o espelho era considerado muito mais que um simples objeto de vaidade. Ele era visto como um portal para a alma, ou uma representação do próprio espírito. Romper essa superfície refletora, portanto, era entendido como causar um dano espiritual, ferir a essência de quem se espelhou ali. Não à toa, acreditava-se que as consequências iriam muito além dos cacos espalhados pelo chão. O número 7 também não é aleatório. Entre os romanos, acreditava-se que a vida humana seguia ciclos de 7 anos, ligados à renovação física e espiritual. Quebrar um espelho, nesse contexto, significava interromper esse ciclo, trazendo uma sorte que só seria curada ao fim do próximo septênio. Essa interpretação ganhou força durante a Idade Média, época em que o medo e a superstição moldavam o olhar das pessoas sobre o desconhecido e sobre fenômenos aparentemente inexplicáveis. A perpetuação dessa crença se deu de maneira curiosa, mesmo após os espelhos se tornarem populares e acessíveis. Séculos mais tarde, o temor permaneceu nos lares europeus e depois por influência cultural. Também nas Américas e outras partes do mundo, o cuidado com espelhos quase beirava o ritualístico. Evitava-se pendurá-los em lugares de passagem, manipulá-los sem necessidade. E claro, redobrava-se a atenção na hora da limpeza, pois um deslize poderia ser interpretado como o prenúncio de uma maré ruim. Essas histórias se mantiveram
mantiveram vivas na tradição oral e foram alimentadas por exemplos do cotidiano. Quantas vezes, após um acidente doméstico com espelho, não ouvimos alguém brincar ou resmungar sobre o tal azar? E em algumas famílias, criou-se até pequenos remédios para neutralizar o infortúnio, jogar os cacos em água corrente, enterrar os pedaços longe de casa ou até esfregar sal nas mãos. Tudo para tentar evitar que o infortúnio pegasse carona e se instalasse nos próximos anos. Mesmo na era das redes sociais e da tecnologia, o fascínio pelos espelhos permanece, com um pé no racional, outro no supersticioso. Seja para selfies, decoração ou rituais de cuidado, eles ainda carregam um ar de mistério, uma pontinha de respeito. Afinal, cultura, simbolismo e, quem sabe, um pouco de magia nunca saem completamente de moda. Poucos gestos cotidianos despertam alertas tão imediatos quanto abrir um guarda-chuva dentro de casa. Não importa a idade ou a cidade. Ao ver alguém girar o tecido colorido no espaço doméstico, logo surge o aviso. Isso dá azar. Mas de onde vem esse cuidado quase automático e como, geração após geração, essa crença ganhou força e sobrevive até os dias atuais? A história começa no Egito Antigo, onde o guarda-sol já era usado, não para proteger da chuva, mas do sol. Entre as elites egípcias, o objeto era considerado sagrado e frequentemente associado a deuses e figuras de poder. Abrir um guarda-sol fora do contexto cerimonial, especialmente dentro de casa, era entendido como um gesto de desrespeito aos deuses do sol e, consequentemente, um convite à má sorte. No entanto, a superstição como a conhecemos hoje ganhou força mesmo na Inglaterra vitoriana, época em que os guarda-chuvas, já feitos de metal e bem mais resistentes, tornaram-se parte do cotidiano urbano. Naquela época, as casas tinham espaços relativamente apertados e móveis delicados. Abrir um guarda-chuva dentro dessas residências não só era imprudente, como representava um risco real de acidentes, aos olhos dos anfitriões e chefes de família. Como muitas superstições, o salto do prático para o místico foi apenas uma questão de tempo. O perigo de machucar alguém, quebrar alguma coisa ou derrubar um ornamento frágil foi ganhando contornos de mau agouro. Sobretudo porque os danos geralmente eram acompanhados de algum aborrecimento, discussões, despesas inesperadas ou, simplesmente, o incômodo de recolher cacos do chão. Com o passar dos anos, essa associação se enraizou. O guarda-chuva, símbolo de proteção contra intempéries, passou a ser visto dentro de casa como sinal de que uma proteção estava sendo desperdiçada ou, pior, que se estava trazendo tempestade para dentro de casa. Daí, nasceu a crença de que o simples ato de abrir um guarda-chuva entre quatro paredes poderia atrair má sorte, conflitos familiares ou eventos desagradáveis. No cotidiano atual, a superstição sobrevive de forma quase lúdica. Mesmo quem não acredita em má sorte, costuma hesitar antes de abrir um guarda-chuva dentro da sala. Muitos pais alertam as crianças com um sorriso no rosto, ou, vez ou outra, uma bronca mais séria. E ainda hoje, há aquele desconforto palpável se alguém desafia o proibido, como se as leis invisíveis da tradição estivessem sempre à espreita. Assim, o guarda-chuva segue firme em seu papel de amuleto invertido dentro de casa. Um lembrete de que, entre o prático e o supersticioso, muitas vezes preferimos não arriscar. Afinal, tradição, respeito e um pouco de receio das consequências nunca saem totalmente de moda. Imagine a seguinte cena: você está andando distraído quando vê uma escada aberta no meio do caminho. Naturalmente, desvia o trajeto, afinal passar por baixo de uma escada dá azar. Mas de onde surgiu essa superstição que resiste há séculos e como ela ainda aparece no nosso dia a dia? A crença tem raízes que remontam à antiguidade, especialmente no Egito e posteriormente, na Europa medieval. Para os egípcios, uma escada encostada na parede formava um triângulo, símbolo sagrado de vida e perfeição. O triângulo, assim como a pirâmide, era considerado inviolável. Passar por dentro dele seria profanar o sagrado, atraindo, portanto, o azar. Na tradição cristã medieval, o triângulo também representa a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ao passar por baixo da escada e, portanto, quebrar esse triângulo, a pessoa estaria cometendo uma afronta ao divino, atraindo mais energias ou desgraças. Além dos aspectos simbólicos, havia também um componente prático. Escadas apoiadas, principalmente em igrejas ou canteiros de obras, costumavam ser pontos instáveis e perigosos. Passar por baixo delas aumentava o risco de acidentes, seja por alguém derrubar algo lá de cima, seja pela possibilidade de a escada cair. Assim, o conselho de evitar escadas ganhava uma roupagem supersticiosa, tornando-se uma forma indireta de proteção. Essa superstição passou de geração em geração, sendo reforçada tanto pelo simbolismo religioso quanto pelo medo do perigo físico. Nas cidades europeias, especialmente durante a expansão urbana dos séculos XVIII e XIX, as ruas estreitas e os inúmeros andaimes facilitaram ainda mais a disseminação desse costume. Com o tempo, a superstição se espalhou pelo mundo.
incorporando-se ao imaginário popular de diferentes culturas, inclusive no Brasil. Mesmo pessoas que não se dizem supersticiosas, geralmente evitam passar por baixo de escadas, muitas vezes sem nem perceber, apenas por via das dúvidas. Hoje, a cena é comum. Ao se deparar com uma escada aberta, seja em casa, no trabalho ou na rua, muitos dão a volta. E, se alguém se arrisca, há sempre um olhar de reprovação ou um comentário engraçado sobre atrair azar. Em obras, prédios ou até em festas juninas, a superstição permanece viva como parte do folclore e da tradição oral. Curiosamente, o tema serve até como método de integração social. Quem desafia a superstição, às vezes, vira alvo de brincadeiras, enquanto os mais cautelosos ganham a simpatia dos mais velhos, ou dos que levam essas crenças a sério. Assim, o costume de evitar passar por baixo de escadas segue forte, misturando razões históricas, religiosas e práticas. No fundo, é um lembrete de que, diante do desconhecido, nossa tendência é respeitar tradições e, quando possível, não desafiar o azar, mesmo que seja só para garantir aquela tranquilidade extra no dia a dia. Entre as superstições mais praticadas no Brasil e no mundo, a expressão "bate na madeira" se destaca. Basta alguém mencionar algo muito positivo, como "nunca fiquei doente esse ano", ou tentar espantar um infortúnio. Que isso não aconteça comigo, para você ouvir o conselho, bate na madeira. E, quase sem pensar, muitas pessoas realmente procuram uma mesa, uma porta ou até mesmo simulam um gesto no ar, como se um simples toque pudesse proteger contra o azar. As raízes dessa superstição remontam à antiguidade. Em diferentes culturas, entre celtas, germanos e outros povos europeus, as árvores eram consideradas sagradas, vistas como morada de espíritos benignos e ligação entre o mundo terreno e o divino. Acreditava-se que tocando ou batendo na madeira, o indivíduo despertava esses bons espíritos, pedindo proteção e afastando mais influências. Em alguns casos, o gesto também servia para agradecer por conquistas, reforçando a conexão entre homem e natureza. Na tradição cristã, a associação ganhou outra camada. Acredita-se que bater na madeira faz referência ao madeiro da cruz de Cristo, símbolo da fé e da proteção divina. Dessa forma, o gesto passou a carregar uma conotação religiosa de afastar o mal. Com as grandes migrações e a popularização dos costumes europeus, o hábito de bater na madeira se espalhou por diferentes países e, adaptado, chegou ao Brasil. O costume se transformou em expressão comum não só nas conversas informais, mas também em momentos de tensão coletiva, como em jogos de futebol, entrevistas na TV e reuniões de trabalho. No inglês, existe o equivalente knock on wood. No espanhol, tocar madeira, evidência de que a prática não conhece fronteiras. O gesto de bater 3 vezes, ou mais, é popular, embora o número de batidas varie conforme a tradição local. Hoje, a superstição perdura tanto pela força do costume, quanto pelo alívio psicológico que provoca. Ao bater na madeira, as pessoas sentem que estão tomando uma atitude, por menor que seja, para afastar o azar ou evitar zicar uma situação favorável. Apesar de poucos levarem a superstição ao pé da letra, é grande o número de pessoas que, por hábito, respeito à tradição ou apenas brincadeira, preferem não dar sorte ao azar e continuam batendo na madeira quando o assunto pede. Assim, o simples ato de bater na madeira, repleto de história e simbolismo, permanece como um pequeno ritual diário, atravessando séculos, culturas e contextos, sempre com a ideia de buscar proteção contra o desconhecido. Poucas datas no calendário despertam tanta inquietação, receio e até uma pontinha de curiosidade quanto a sexta-feira 13. Para muitos, esse é o dia oficial do azar, quando acontecimentos ruins parecem ter passagem livre. Filmes de terror, manchetes misteriosas e conversas cheias de suspense ajudaram a perpetuar a fama. Mas de onde vem essa crença e por que ela é tão forte? A associação do número 13 com o azar vem de muito antes do surgimento da data como superstição. Em várias culturas ocidentais antigas, o número 12 era visto como perfeito e completo. 12 meses no ano, 12 signos, 12 apóstolos. O 13, por ser o próximo e quebrar esse ciclo, passou a ser considerado um número de desequilíbrio e má sorte. Já as sextas-feiras trazem seu próprio pacote de simbolismo sombrio. Na tradição cristã, foi em uma sexta-feira que Jesus foi crucificado, e a combinação desse dia com o número 13 teria sido associada ao azar por diversas culturas europeias. Um dos episódios históricos mais citados como possível ponto de origem do mito ocorreu na França, em 1307, quando, em uma sexta-feira 13 de outubro, o rei Filipe IV ordenou a prisão e execução em massa dos cavaleiros templários. Esse evento marcou a data com um tom de mistério
mistério e desgraça, consolidando-a no imaginário coletivo. Na Idade Média Europeia, o temor já era evidente. Com o passar dos séculos, a crença se popularizou e ganhou as Américas, muito graças à literatura e ao cinema. O filme Sexta-feira 13, lançado em 1980, foi responsável por consolidar o terror em torno da data no imaginário popular moderno, transformando a superstição em fenômeno cultural. Com o tempo, prédios começaram a omitir o 13º andar. Voos e hotéis evitam quartos com o número 13, e muitas pessoas simplesmente mudam compromissos importantes quando a data se aproxima, mesmo numa época de ciência e tecnologia. A Sexta-feira 13 sobrevive pela força da tradição e pela curiosidade humana diante do mistério. Para alguns, é apenas mais um dia. Para outros, uma oportunidade de reforçar crenças, fazer simpatias ou, no mínimo, respeitar o imaginário popular. Afinal, como dizem por aí, não custa nada se prevenir. Entre as superstições mais conhecidas, está a crença de que derramar sal traz má sorte. Se isso acontecer, muita gente imediatamente compensa jogando um pouco do sal por cima do ombro esquerdo, na tentativa de afastar o azar. Mas de onde surgiu essa ideia e por que o sal ganhou esse poder simbólico? O sal, desde tempos remotos, era um artigo precioso, usado não só como tempero, mas como conservante de alimentos e até moeda de troca. Daí a palavra salário. Ele simbolizava pureza, incorruptibilidade e valor. Derramar sal, portanto, era considerado um desperdício inadmissível, um chamariz de má sorte. No Antigo Testamento, o sal é símbolo de aliança sagrada. Em outras culturas, era ingrediente usado para afastar espíritos malignos ou purificar ambientes. Assim, derrubá-lo acidentalmente era visto como um sinal ruim, rompendo esse elo de proteção. Uma das referências mais citadas é a pintura Última Ceia do Leonardo da Vinci, onde Judas Iscariotes aparece derrubando um saleiro, prenúncio da traição e do azar. Esse detalhe ajudou a solidificar a associação negativa do ato em várias culturas ocidentais. A prática de lançar sal por cima do ombro esquerdo, imediatamente após derrubá-lo, veio dos antigos romanos e foi reforçada pela tradição cristã. Acreditava-se que o diabo ficava à espreita do lado esquerdo do corpo, esperando um deslize para trazer má sorte. Jogar sal por cima desse ombro espantaria o demônio e anularia a má energia. Nos dias de hoje, poucos acreditam realmente que derramar sal possa atrair má sorte, mas a tradição segue forte, especialmente em famílias ou grupos que cultivam brincadeiras e costumes antigos. O gesto transforma-se mais numa forma divertida de preservar a cultura e conectar gerações do que numa crença literal de que o azar esteja rondando. Agora que você descobriu as origens sombrias por trás das superstições mais comuns, vai continuar ignorando os sinais que a vida te dá ou vai usar esse conhecimento para virar o jogo a seu favor? Quantas vezes você já repetiu um ritual, sem saber de onde ele vinha, e se descobriu aqui que era muito mais do que imagina? Será que o azar que tanto tememos é só fruto do acaso, ou um alerta para quem ousa duvidar do invisível? Conta pra mim nos comentários. Depois dessas revelações, qual superstição você nunca mais vai encarar da mesma forma? E se você quer continuar desvendando os segredos ocultos do nosso dia a dia, se inscreve agora no canal e ativa o sininho das notificações. Assim, você garante seu lugar nessa jornada e não corre o risco de perder nenhuma dica que pode literalmente mudar sua sorte.